Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos dos temas polêmicos, hoje vamos falar de novo do capitalismo, que é o sistema econômico e político, né, também que deixa a nossa classe média apaixonada. Mas vamos lá, vamos começar. Como eu gosto sempre de mostrar as dicas de leitura, e esse livro aqui, que me surpreendeu de uma maneira bastante positiva, é do Al Gore, O Futuro. O Al Gore ganhou o prêmio Nobel, né, a luta dele pelo o ambientalismo e tal, fala dessa parte, mas eu fiquei muito boa também, mas eu fiquei surpreso quando a parte de economia que o Al Gore falou. E para os meus colegas, né, a maioria médicos, né, apaixonados pela direita, aquele negócio todo, esse livro aqui, que eu vou falar mais adiante desse livro aqui, ele não é escrito pelo Karl Marx, nem pelo Engels, nem pelo Trotsky, nem pelo Lenin, não. Esse livro é do Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, né, de 93 a 2000, ele já tinha sido senador, Estados Unidos que meus colegas tanto amam, né, e só não foi presidente porque foi roubado naquela eleição de 2000 com o Bush. Ele já teve mais votos que o Bush, ele teve uns 500 mil votos que o Bush, mas também no colégio eleitoral, devido à fraude que foi comprovado depois na recontagem dos votos da Flórida, quer dizer, ele era para ter sido o presidente dos Estados Unidos. Pois bem, então não é nenhum comunista, o Al Gore não é nenhum venezuelano, não é nenhum cubano, nenhum coreano do norte, não. Ele simplesmente foi vice-presidente dos Estados Unidos e só não foi porque roubaram aquela eleição de 2000, aquela polêmica eleição de 2000. Pois bem, o que é que o Al Gore fala sobre o capitalismo nesse livro? É o seguinte, para você ter uma ideia, eu conheço muitos colegas meus que se comportam de uma maneira assim como fossem uns robôs, uns autômatos, descerebrados. E a mídia vai e coloca aquilo que ele quer pensar. É impressionante. O Al Gore mostra exatamente o porquê. Eu já tinha falado no Muniz Bandeira, uma pessoa fala que muita coisa, um livro muito parecido nessa parte de economia. O Muniz Bandeira é um esquerdista, comunista, aquele negócio todo. Mas aqui o Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos. O que é que ele fala? Para você ter ideia, como o mundo todo está sendo dominado pelas grandes corporações financeiras. Nos Estados Unidos, na década de 70, apenas 3% dos congressistas, ex-congressistas americanos, trabalhavam como lobista das grandes corporações. Atualmente, cerca de 40% dos deputados e 50% dos senadores, quando deixam o Congresso americano, vão trabalhar como lobista das grandes corporações. Olha a gravidade da situação. Quer dizer, a política começa, o político, ele trabalha a favor das grandes corporações. Entendeu? E as grandes corporações não estão preocupadas com o povo, não. Elas querem agradar os seus acionistas. Se coincidir do que o acionista quer for benéfico para o povo, mas isso raramente acontece. Então, você pensa, as grandes corporações, que é o grosso do dinheiro, pagam os lobistas, e olha, ex-senadores e ex-deputados são lobistas. Olha o poder de influência que esses sujeitos têm lá no Congresso. Estou falando do Congresso americano, mas que lá o lobista é regulamentado. Aqui no Brasil ele é por debaixo dos panos, mas é pior, né? Não tenha dúvida que é pior. Aí o que acontece? Porque assim, as grandes corporações americanas atuam lá e no mundo inteiro. Olha o que está acontecendo com o Brasil. Que patrocinaram o golpe, a nossa classe média descerebrada, de novo, caiu como um pato mesmo, né? E a política fica a favor das grandes corporações. O Thomas Jefferson, em 1806, ele foi o terceiro presidente americano, na saída do seu mandato, ele dizia, preocupado com a influência das grandes corporações entrando na política. Olha, grandes corporações em 1806, na frente do que hoje, eu acho que é um sujeito com umas
umas 50 cabeças de gado. Mas já o Thomas já estava preocupado com esse povo em 1806. Olha que eu estou falando dos Estados Unidos, não é nenhum país comunista não. Quando o Theodore Roosevelt entrou, depois do assassinato do McKinley, esse sim, o McKinley, é um fantoche das grandes corporações, foi colocado lá devido às grandes corporações, principalmente a JP Morgan, né? O Theodore começou a enfrentar os monopólios, as grandes corporações. E ele conclamou para que o Partido Republicano voltasse aos ideais do Abraham Lincoln. Ele já estava vendo ali a tendência que o republicano estava indo, o Partido Republicano americano estava indo, ou seja, a direita, né? Quer dizer, é terrível. E você imagine se, e essas atuam no mundo inteiro. Eles ficam, onde tem um governo que não é interessante para essas grandes corporações americanas, elas ficam minando aquele governo, até cair, ou ele perde a eleição, ou eles ficam investindo naquele governo que seria favorável a eles, ou até golpe, estou promovendo os golpes. Aconteceu no Paraguai, aconteceu agora no Brasil, estão tentando na Venezuela, por causa do petróleo, o Brasil também, o petróleo é importante. Quer dizer, é triste. Aí você vê, eu vejo colegas meus médicos, porque o médico ele tem mais obrigação do que os outros de ver o lado social. Olha, eu sou capitalista, eu sou capitalista. Eu sou a favor do capitalismo, que a pessoa ascenda socialmente e tenha acesso aos bens de consumo. Aliás, uma coisa boa do capitalismo foi que os meios de produção fizeram com que coisas que eram caras, apenas pessoas ricas há um tempo atrás poderiam obter, agora não. Mas isso aí não invalida que você tenha um lado social e queira que o Estado atue na economia para que dê chance para que mais pessoas ascendam socialmente. Quando você deixa no livre mercado, até o Al Gore fala isso aqui bem, concentra a renda. Não adianta, a renda está na mão de poucos. Aí eu vejo pessoas que trabalham, às vezes funcionários públicos, caindo na esparrela daquela propaganda enganosa do capitalismo, que você vai ficar milionário. Eles pegam um outro sujeito ali e botam como estandarte. Eu já tinha falado isso em outro vídeo, né? A propaganda omite que 99% das pessoas no capitalismo trabalham a vida toda, para ter só o que comer e um teto para não dormir no meio da rua. Mas a propaganda é daquele que ficou milionário. Aquele cara começou pobre e terminou milionário. Isso aí é a exceção da exceção da exceção. No capitalismo, 99% são explorados cruelmente, trabalham a vida toda para deixar uma minoriazinha milionária e ele vai ter o que comer e onde dormir e mal. Mas isso não é mostrado. Quando o Estado atua na economia, melhora um pouco isso daí. E eu não sei por que isso gera tanto ódio. Umas pessoas que eu vejo que, poxa, aquele sujeito ali poderia até... Mas não. Mas é porque são vítimas de uma mídia. Que a mídia segue o interesse das grandes corporações. Daí não custa nada. Como eu fiquei surpreso. Não foi o Karl Marx, não. Foi o Al Gore. Fala isso aqui no livro. Eu queria que vocês dessem uma lida. Se puder, dê uma lida. Tá vendo? Para que você tenha a capacidade de refletir e entender o que é o capitalismo. O perigo que é o capitalismo se ele não tiver um contraponto para controlá-lo. Daí eu acho, sou favorável que o Estado atue para que o capitalismo seja mais humano. Não é comunismo, é um capitalismo controlado, o Estado atuando naquele capitalismo, não vai tirar dinheiro de ninguém, de quem é rico, não vai impedir ninguém de ficar rico, meus queridos colegas. Mas vai tentar dar chance para que mais pessoas ascendam socialmente. Aí sim você terá a condição de ter um mundo mais ou menos, porque no capitalismo realmente é muito difícil, mas pelo menos uma coisa melhor. E não é essa crueldade que existe, essa concentração de renda terrível. Então é isso aí, pessoal. Mais leitura, eu acho que quanto mais você pensar, vai ser mais difícil para essas grandes corporações, essa mídia, entrar no seu cérebro e você se comportar como um robô. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.